Bom, eu tinha preparado um longo debate sobre a questão norte-americana, sua influência na América Latina, mas, em função do tempo, vou passar por isso, só apresentando, então, um terceiro ponto, algumas perspectivas. Primeiro, para mim está colocada a primeira perspectiva, ou melhor, do ponto de vista pessimista, ou pessimista não, forte, realista, o que está colocado para mim é a perspectiva da incerteza. Crise e revolução, a gente só sabe como começa, não sabe como termina. É o caso da Primavera Árabe, é o caso da crise mundial. Nós no Brasil, e por isso que eu louvo a iniciativa daqui, não estamos sentindo a crise mundial ainda. Não estamos sentindo, graças a políticas desenvolvidas nos últimos anos, sim, graças a, enfim, uma estruturação que o país conseguiu construir, uma preparação, um investimento no mercado interno, que seguramente incorporou milhões de brasileiros e possibilitou que esses brasileiros aquecessem a economia. Agora, para mim, a incerteza ainda é o horizonte mais certo, o que aparentemente é bastante contraditório. Agora, do ponto de vista normativo, ou se nós quiséssemos dizer, para vocês não saírem da palestra dizendo, pô, mas aquele Emerson é um chato, só fala coisa ruim, né? O que nós não podemos abrir mão de fazer? Nós, eu digo, país, sociedade civil, Estado, governantes, nós não podemos abrir mão de pensar em reforma tributária, por exemplo, progressiva. Nos Estados Unidos, os ricos não pagam impostos. Simplesmente não pagam impostos. As grandes fortunas, os grandes bancos não pagam impostos. E nós no Brasil também, uma estrutura tributária regressiva. Quem ganha menos paga mais. Precisamos pensar nisso. Não é sustentável também. Além disso, nós precisamos pensar em aprofundar o processo de redistribuição de riqueza, de produção e redistribuição, porque está comprovado, e o fato de nós estarmos entrando tardiamente na crise, demonstra que a distribuição de riqueza é benéfica para a economia. Ela produz, mantém a economia aquecida. Porque aquele que não tem nada, quando ganha um dinheirinho, ou compra uma comida, ou compra uma garrafa de cachaça, que é boa para a economia, gente. O pessoal mete o pau ali no pessoal que recebe de Bolsa Família, que toma tudo em cachaça, isso é ótimo para a economia. Agora, quem tem muito dinheiro e vai ganhar mais, o que ele vai fazer? Vai ficar pensando o tempo todo como é que ele vai fazer aquele dinheiro dar mais dinheiro. Não necessariamente produzir algo, mas transformar a moeda em mais moeda. É preciso também estabelecer a regulação dos mercados. Essa crise mundial, para mim, é a evidência de que os mercados, de que a tese do Adam Smith é uma grande falácia. O mercado não tem capacidade de se autorregular pela lei da oferta e da procura, porque mercados perfeitos não existem e nunca vão existir, porque o mercado é feito por pessoas e as pessoas não são perfeitas. Assim, simples assim. E puxando mais, falando um pouquinho sobre a América Latina, prometo que termino em 1 minuto. Do ponto de vista regional, penso que nós precisamos fortalecer, produzir um fortalecimento regional, em termos de América do Sul, América Latina, para nos capacitar no mercado internacional, mas também para nos proteger. Por que nos proteger? Porque atualmente nós somos a vedete da vez. Se o Oriente Médio ainda tem uma importância, bastante importância em função de ter reservas de petróleo, as reservas que ainda existem, muitas delas estejam lá, mas nós aqui temos algumas reservas que são extremamente importantes para o mundo e daqui a pouco já podemos sofrer algum tipo de constrangimento. A Argentina possui o solo mais fértil do planeta. O Brasil possui reservas de petróleo, as últimas reservas, as últimas gotas de petróleo do mundo provavelmente sairão daquilo que no futuro talvez lembre apenas o Brasil, na pior das hipóteses. Nós temos muita água, nós temos alguma tecnologia, nós temos um mercado interno, né? E nós temos muitos recursos minerais, se nós pensarmos no Peru, se nós pensarmos no Chile, na Bolívia. E isso não é uma situação.
E uma última observação para nós em relação a essa questão dos polos da oposição do Estado e mercado. Quando entra a crise, o mercado chama o Estado. Quando chega a abundância, o mercado manda o Estado embora. Ou seja, em momentos de crise, o Estado é chamado para sanear a crise. Viu o que está acontecendo? Quem vai sanear os bancos gregos, franceses? São os ricos, os gregos ricos, os americanos ricos? Não. É a Comunidade Econômica Europeia. É o Estado europeu. Quer dizer, quando acontece a crise, o Estado precisa ser forte. Agora, em termos de abundância, o Estado precisa ser fraco. Fraco em políticas sociais. Mas ele tem que ser forte sim, para manter a ordem, tem que ser forte para fazer financiamento. Financiamento de quem? Daqueles que querem produzir dinheiro a partir de dinheiro, moeda a partir de moeda. Desculpe ter estendido. Muito obrigado.